Beleza. Pessoal, a gente parou então na questão 22. Vamos lá. Ela fala sobre o estado de necessidade, certo? Pelo estado de necessidade. E a primeira pergunta é: o Código Penal Militar admite o estado de necessidade coativo? Senhores, o que me preocupa nessas questões é justamente isso, tá? O estado de necessidade coativo, o estado de necessidade do militar, o estado de necessidade do comandante, são expressões sinônimas, certo? São expressões sinônimas. Então, essa questão está certa, ela está falando do estado de necessidade lá do artigo 42, parágrafo único, tá? Do artigo 42, parágrafo único, em que um comandante de navio, praça de guerra, certo? A aeronave pode compelir os subordinados por meios físicos a cumprir as suas determinações, para evitar o motim, para evitar a desordem, a covardia, né? Ele não fala covardia, ele fala desânimo aqui, né? Só um cuidado, tá, pessoal? Isso aqui, reparem bem, ela se aplica, certo, ao comandante de navio, aeronave, praça de guerra. Se a questão vier falando para você que é possível um comandante de uma operação policial militar, certo, alegar o estado de necessidade coativo, não pode, tá bom? Ele pode alegar outra excludente, mas não essa. Tranquilo? Então, se ligue. E uma excludente própria, né, do comandante. Tranquilo? Bom, vamos ver por que as outras estão erradas, então. A teoria diferenciadora, no que tange ao estado de necessidade, é adotada tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Pessoal, vamos revisar o que é a teoria diferenciadora. Quando você trabalha com o estado de necessidade, lá no Código Penal Comum, nós adotamos a teoria unitária, que aduz que o estado de necessidade sempre, senhores, sempre será uma excludente de ilicitude. Sempre será uma excludente de antijuridicidade, de ilicitude, independentemente dos bens jurídicos que estiverem em jogo, certo? Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. No Código Penal Comum, certo? E provavelmente o seu professor de penal comum ele deu esse exemplo. Quando você tem dois marinheiros diante de um naufrágio, certo? Ou seja, de um perigo atual que eles não causaram e não puderam evitar, e aí um deles mata o outro para ficar com um único colete salva-vidas, nós estamos diante de um estado de necessidade é, é, no direito penal comum que exclui a ilicitude, tranquilamente. Beleza? Ao passo que, se a gente estiver falando do Código Penal Militar, se eu tenho dois marinheiros da Marinha do Brasil, certo? Num bote lá, que vem a naufragar, ou seja, e aí eles estão num perigo, certo? Atual, que eles não puderam evitar, e você tem um militar matando o outro para sobreviver, para ficar com o colete salva-vidas. Eu estou diante de um estado de necessidade exculpante. Porque lá no penal militar, certo? Lá no penal militar, você tem essa diferença, você adota essa teoria diferenciadora de origem alemã, em que o estado de necessidade, ora, vai ser excludente de culpabilidade, ora, vai ser excludente de licitude, certo? E por que que no penal militar você está falando de um excludente de culpabilidade? Porque você colocou uma vida, você sacrificou uma vida para salvar a vida. Quando os bens jurídicos são de igual valor, de iguais valores, certo? Nós, no penal militar, estamos diante de um estado de necessidade exculpante. No penal militar, por estado de necessidade ser justificante, o sacrifício de um bem jurídico tem que ser um bem jurídico de menor valor. Por exemplo, está tendo um incêndio, certo? Um incêndio no alojamento. E aí o militar está de guarda e o portão está trancado ali para dar acesso ao alojamento. Ele vai lá e destrói o portão. Ele quebra todo o portão para libertar o pessoal, para tirar o pessoal do alojamento. Ele praticou um crime? Ele praticou um fato típico, né? Um fato tipificado como dano, beleza? Dolosamente, quebrou. Só que ele sacrificou um patrimônio para salvar vidas. Então ele agiu no estado de necessidade. Ele sacrificou um patrimônio para salvar vidas. Ele sacrificou um bem de menor valor para salvar bens de maior valor. Beleza? Então,
Esse caso aqui é um estado de necessidade justificante lá do penal militar. Tranquilo? No penal comum também seria justificante, né? Também seria justificante. A diferença é que no penal comum, ainda que os bens sejam de igual valor, ou seja, sacrifica patrimônio para salvar patrimônio, também é estado de necessidade justificante que exclui a ilicitude. Já no penal militar, se eu estou diante de um sacrifício de bens de igual valor, você está diante de um estado de necessidade exculpante, certo? Um estado de necessidade que exclui a culpabilidade. É uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Anota isso aí, pessoal, tá? O estado de necessidade exculpante no penal militar é uma hipótese de exclusão da culpabilidade, porque exclui a exigibilidade de conduta diversa. Tranquilo? Então, não é. A diferenciadora é adotada somente no Código Penal Militar. O estado de necessidade prevê três modalidades de estado de necessidade justificante? Não. Você tem duas modalidades de estado de necessidade justificante. O estado de necessidade justificante, que a gente falou aqui, né, que está lá no rol do artigo 42, e o estado de necessidade comandante. Ok? Beleza? O outro estado de necessidade é exculpante. Ele tem três modalidades de estado de necessidade. Certo? Bom, próxima questão. D. Em um processo determinado crime militar em andamento na auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária em Salvador, em tempo de paz, alegado estado de necessidade pela defesa do réu, cabe ao Ministério Público o ônus da prova da sua inexistência? Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é mais uma questão de processo penal militar. Vale para o direito penal comum, processo penal comum, processo penal militar. Quem alega o estado de necessidade, quem alega uma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, é que tem que provar que agiu no estrito cumprimento do dever legal. O ônus de sustentar a excludente de ilicitude cabe a quem alega. Então, se o réu alega que agiu em legítima defesa, certo? Agiu em estado de necessidade, é ele que tem que provar que agiu nessa circunstância. E não a acusação que tem que provar que ele não agiu. Compreende? Certo? Essa regra, senhores, vale para todo o direito, tá? Processual, tanto penal comum quanto penal militar. Quem deve alegar e provar, quer dizer, quem deve provar que agiu amparado sob o manto de uma excludente de licitude é quem alega. Perfeito? Por último, o Código Penal Militar, no que tange ao estado de necessidade, admite a teoria de felicidade. Não, não é só em tempo de guerra, né, pessoal? Em tempo de paz também. Tranquilo? Ficamos aí com o gabarito da 22, letra A. 23. O estado de necessidade. Professor, rapidão, Pois não. desculpa, só uma dúvida. Em relação à letra A, né, do estado de necessidade, você deu o Uhum. exemplo dos dois marinheiros. Eu fiz uma questão esses dias e eu errei, não lembro a resposta, só que ele falava que, por exemplo, nesse mesmo exemplo, os dois marinheiros estavam lá, só que não tinha só um bote salva-vidas, tinha dois. E um mata o outro, achando que só tinha um colete salva-vidas. Aí perguntou qual seria o estado de necessidade nesse caso, ou se incorreria em algum erro para excluir, né? Na verdade, é um erro sobre uma discriminante putativa. É o tema que a gente vai falar aqui na questão, né? Agora, na verdade, dá uma olhada no artigo 36 lá, do Código Penal Militar. Ele fala o seguinte: o 36, ele fala, é isento de pena, tá me acompanhando aí? Quem, ao Tô. praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de uma circunstância de fato. Beleza? O que é o erro? É uma falsa percepção da realidade. Então, ele acreditou que era uma situação de fato, certo? E não era. Ponto. Isso aqui muito semelhante ao erro de tipo lá, de fato que constitui. Aí a segunda parte, ou a existência de uma situação de fato que tornaria a ação legítima. Olha como o seu exemplo se adequa a essa segunda parte ao erro de fato. Ele acreditou que estava agindo em estado de necessidade. Compreende? Ele acreditou que estava agindo, que a situação era legítima, que só tinha um bote. A situação de fato que ele acreditou
era que só tinha um bot. Se for plenamente excusável essa situação, realmente ele não tinha como perceber que tinha dois bots, certo? A gente está diante de um excludente de culpabilidade, certo? De um erro de fato e não do estado de necessidade. É o que o Grande falou, seria um estado de necessidade putativo, né? Um erro sobre as discriminantes putativas. E aqui no penal militar, a gente tem uma facilidade que o erro sobre discriminante putativo exclui a culpabilidade, exclui o dolo, ok? Que o dolo está na culpabilidade. Tranquilo, Fábio? Fechou, obrigado. Vamos lá para a questão 23. É isso mesmo, né? 23. O estado de necessidade, excludente de licitude, tem tratamento? Não. A gente já falou sobre isso, né? Não tem o mesmo tratamento no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. O erro de fato não é positivado no Código Penal Militar? Não, a gente acabou de mostrar para vocês que o erro de fato é positivado no Penal Militar. Está no artigo 36, pessoal. Tá no artigo 36 do Código Penal Militar. Então a B está errado. Tá? Só fazendo uma breve revisão com vocês, o que é o erro, senhores? O erro é uma falsa percepção da realidade. Tá? Para todo o ramo do direito. Direito civil, direito tributário. O erro é o quê? O sujeito age de uma forma acreditando, certo? Que uma circunstância existe e ela não existe. O exemplo clássico lá do penal comum, que é um erro sobre a elementar do tipo, sobre a descrição do tipo, né? Quando o sujeito está na caçada e acreditando que vai matar um javali, mata alguém. Ele é um erro, uma falsa percepção da realidade. Ele errou, lá no penal comum, ele fala que ele errou sobre uma elementar do tipo, certo? Por quê? O que é uma elementar do tipo, pessoal? É uma palavra que descreve um crime, ok? Essas palavras que descrevem o crime, se você tirar essa palavra, elementar, não subsiste o tipo. Então ele errou sobre a elementar alguém. O crime de homicídio só se configura se você matar alguém, não se você matar um javali, um extraterrestre, enfim. Então ele errou, ele acreditou que não era alguém, ele acreditou que era um javali. Ele errou sobre um elementar do tipo. Esse é o erro do tipo lá no penal comum, ok? No penal militar, a gente trabalha com a ideia do erro de fato, certo? A consequência é semelhante. As duas excluem o dolo, certo? Só que o dolo no penal militar está lá na culpabilidade, né? Ele errou, então não foi sobre uma elementar do tipo aqui, não foi sobre um erro sobre, não vai incidir lá no fato tipo. Ele errou, certo? Sobre uma circunstância de fato. Ele acreditou que era um javali e não uma pessoa. E se esse erro for plenamente excusável, o que é isso, pessoal? Inevitável. Qualquer pessoa naquela circunstância agiria daquela forma. Então, vai ter excluído a sua culpabilidade no penal militar, porque vai afastar o dolo daquela conduta. O dolo e a culpa, né? Plenamente excusável, vai afastar o dolo e a culpa. Tranquilo? Então, erro de fato tem aqui no penal militar e a letra B está errada. Se o comandante de uma operação de garantia da ordem em uma comunidade do Rio cercar a base de operações com cerca de cacos de vidro envenenados e um soldado que pulou o muro para furtar armas morrer envenenado por ser cortado ao pular de volta à cerca com os dois fuzis, não há crime de morte no soldado, vez que está presente uma excludente de antijuridicidade. Cara, essa questão aqui é polêmica, ele não considerou essa questão certa. O que ele está falando aqui, pessoal? Sobre ofendículos, né? Ofendículos, já ouviram falar sobre isso? Ofendículos é cerca elétrica, né? Esses dispositivos que a pessoa utiliza para proteger a propriedade, certo? O que a doutrina diz? Que eles, na verdade, configuram, certo? Configuram um exercício regular de um direito, certo? Configuram um exercício regular do direito, certo? Ou uma legítima defesa pré-ordenada, certo? Essa questão aqui, senhores, ela, particularmente, eu acho que ela deveria ser anulada. Eu entendo que realmente é uma excludente de juridicidade, certo? Ou na modalidade legítima defesa pré-ordenada, ou na modalidade exercício regular de um direito, ok? Mas, né, não foi o gabarito da questão. Tranquilo? Não foi o gabarito da questão. Mas para a sua prova, tá? Eu vou até pegar o livro
do Coimbra Neves aqui, o que ele fala sobre ofendidos. Para passar para vocês, tá bom? A gente vai voltar aqui nessa C daqui a pouquinho. O tratamento dado à coação física e moral no Código Penal Militar é semelhante a dado no Código Penal Comum? Não. Qual a diferença, pessoal? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Qual é a diferença da coação no Código Penal Comum e no Código Penal Militar? Coação física e moral. Dá uma olhadinha lá no artigo 40 do Código Penal Militar. Vou botar aqui para vocês. A diferença, pessoal, é que no penal militar você não alega coação moral, ainda que irresistível, se o crime é um crime. Não, ó, presta atenção, grande, não é isso. Não é isso. Você admite a coação moral no CPM. Você não admite a coação moral nos crimes que atentam contra o dever militar. Certo? É possível uma coação moral irresistível? Vamos supor, grande. Camarada sequestra a tua família e fala, meu irmão, você é armeiro. Você trabalha na reserva de armamento. Bicho, se você não trouxer aqui 4 pistolas CZ, eu vou matar sua família toda. Você vai lá e comete lá esse crime, um peculato. É possível, porque o peculato não é um crime contra o dever militar. O que você não vai poder alegar é o seguinte: você falta lá mais de 8 dias no quartel, não aparece. Aí tu vai instaura. Ah, a gente conversou sobre isso, né? É verdade, aula passada a gente falou. Pois bem, mas só que acho que o Fábio não estava na aula passada. Imagina a seguinte situação: aí o grande está lá falando, não vai pro quartel. Não vai, porque a mulher dele não deixa. Fala, pô, minha mulher não deixa eu sair de casa, comandante, por isso que eu desertei. Vai colar? É uma coação moral irresistível? É lógico que é, pô. Se a sua mulher proibir você de sair de casa, velho, bicho, quem vai contra uma ordem dessa, né? Mas, é, então a diferença é essa, tá? É a questão do... O Fábio, foi me todo desertar. A questão é a do dever militar, beleza? Por isso que tá errado. Embora o Código Penal, letra E, embora o Código Penal e o Código Penal Militar permitam que o subordinado responda por um crime praticado em cumprimento de ordem superior, há uma diferença entre eles no tratamento da ordem. Há uma diferença, pessoal. No Código Penal Militar, a obediência hierárquica, certo? A obediência hierárquica, que vai excluir a exigibilidade de conduta diversa, ela diz respeito a uma ordem não manifestamente criminosa, certo? No penal comum, é uma ordem ilegal, não manifestamente ilegal, certo? Essa é a diferença. Tá lá no artigo 39, parágrafo 2º, parágrafo 1º e 2º. Beleza? Essa é a diferença. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente volta na C, tá, pessoal? Vamos lá para 24. 24. A omissão é penalmente relevante como causa para o crime militar quando o omitente, apesar de não poder, deveria agir para o resultado. A gente falou isso na última aula, né, pessoal? Ó, para a omissão ser penalmente relevante, ele tem que poder e dever agir. Tem que ter esses dois requisitos. Senão, não tem omissão penalmente relevante, né? São aqueles crimes comissivos por omissão, né? Ou omissivos impróprios. Letra B. Diz o crime militar tentado quando iniciada a preparação? Não, senhores. Como é que é no intercrimes? Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza? Aí a gente está diante da tentativa. Tranquilo? Bom, letra C. Deixam de ser elementos constitutivos do crime militar a qualidade de superior ou de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de sentinela, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Sim, está lá no artigo 47, pessoal. Artigo 47, ele diz: deixa de se considerar elemento constitutivo do crime, primeiro, a qualidade superior ou de inferior quando não conhecida do agente, ou essa circunstância quando se trata de uma repulsa de agressão. Vamos supor, você sabe que o crime de violência contra o superior, até se for contra o oficial de dia, você tem uma causa de aumento de pena. Agora, se for uma repulsa,
Você tá lá em forma lá, o oficial de dia vai lá e começa a te injuriar, começa a te xingar, não sei o quê. E aí você retruca ele, certo? Essa condição, essa circunstância, né, dele ser oficial de dia, ela é afastada, beleza? Dependendo do caso, pode até ser uma legítima defesa ali, tá? Ele ofende a sua honra, você ofende a honra dele, entende? Vai depender do caso concreto. Tem alguns exemplos aí no próprio livro do Coimbra Neves que fala sobre isso, tá bom? Então, mas aqui o que ele está falando é a literalidade do artigo 47, inciso segundo, tá bom? Literalidade do artigo 47, inciso segundo. Deixa de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou de inferior, ou de oficial de dia, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Letra D. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime militar, a pena do crime é diminuída de 1 a 2 terços? Não, senhor. Pessoal, ele está dando um exemplo de crime impossível, certo? Está dando um exemplo de crime impossível, ele está descrevendo o crime impossível, ou seja, com uma absoluta ineficácia do meio ou uma absoluta impropriedade do objeto, e está falando que a consequência do crime impossível seria a pena de tentativa? Óbvio que não, né? Então, o crime impossível ele afasta a tipicidade do crime, não tem crime, tá? Você atirar num cadáver, né, você não responde por homicídio, né? Se você tentar matar alguém com água e soro fisiológico, você não vai responder por tentativa de homicídio, certo? Então, tá errado aí a nossa questão D por conta disso. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando a gente age em estrita obediência à ordem direta superior hierárquico em matéria de serviço. Pessoal, isso aqui é a obediência hierárquica, tá? Tá lá na linha A. Se o sujeito pratica o crime, eu vou botar aqui o artigo 38 para vocês, tá? Se o sujeito pratica o crime em obediência hierárquica, não é a pena que é diminuída, pessoal, tá? Não é a pena que é diminuída. A bem da verdade, certo? Ele tem a sua culpabilidade excluída. É uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, certo? Então, vou botar aqui para vocês. Artigo 38. 38, a linha B. Tá? Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Ele está falando que reduz a pena. Está errada essa alternativa. Perfeito? Próxima questão. Olha só, essa questão é boa, hein, velho? Questão 2018, PMDF, sobre erro de fato e erro de direito. Vamos lá, vamos aprender o que que é isso aqui, né? Não aprender não, na verdade, revisar, né? Tenho certeza que vocês já estudaram isso. Vamos lá. A linha A, perdão, letra A. No erro de direito, é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de uma circunstância de fato que o constitui ou a existência de uma situação de fato que tornaria a ação legítima. Não, não o erro de direito. O que é que ele está descrevendo aí, pessoal? O erro de fato, né? Erro de fato. Beleza? Próximo item. O erro de fato, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave. Quando o agente, salvo se tratando em crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato por ignorância do erro ou interpretação da lei, se excusáveis. Não, pessoal, agora ele está descrevendo o erro de direito. Agora eu quero ver se vocês estão ligados aí, tá? Escreve no chat. Qual é a diferença do erro de direito no penal militar para o erro de proibição no Código Penal comum? Não precisa descrever a diferença do que está previsto na lei, não. Eu quero saber qual a diferença da consequência, tá? Qual é a consequência, a diferença entre as consequências de um erro de direito no penal comum e um erro de proibição no direito penal? Perdão, contrário, né? Um erro de direito no penal militar e um erro de proibição no penal comum. Qual é a consequência? A diferença? Alguém sabe me dizer? Pode abrir o áudio, pode escrever no chat. Pensa um pouquinho.
E aí, alguém respondeu? Não, né? Vocês não aprenderam isso ainda ou não estão se lembrando. Pessoal, olha só. O que é o erro de proibição e o que é o erro de direito? Os dois, eles têm uma coisa em comum, que é o seguinte. Ninguém pode alegar que desconhece a lei. Ninguém pode cometer um crime e falar, porra, eu não sabia que isso não estava na lei, que era proibido. Essa, a alegação, é absolutamente é, inexcusável. Perfeito? Entretanto, diante de um caso concreto, eu posso verificar que para aquele sujeito não era possível que ele tivesse consciência que aquele ato era ilícito, certo? Ele não sabia que aquilo era proibido, em virtude de uma circunstância bem específica dele. Ora, o exemplo claro, aquela do silvícola, o cara veio, nunca conviveu no meio urbano, né? Aí ele chega no local, tem lá uma feira lá, com um monte de fruta exposta, ele, fruta exposta é para comer ele, vai lá e come. Ele nunca viveu no meio urbano, ele não sabe. Ele praticou um fato típico? Sim, subtraiu coisa alheia ao móvel. Tem alguma excludente de licitude? Não, não tem. Ele é imputável? Sim, ele é maior de 18 anos, tem consciência, certo? Mas ele não tinha consciência, que eu digo no sentido de maturidade intelectual, não tem nenhuma deficiência mental. Mas ele não tinha consciência da ilicitude, ele não sabia que aquilo era proibido, por conta das suas condições. Então, ele não tem potencial consciência da ilicitude, lá no erro de proibição exclui a culpabilidade. Beleza? No penal militar, você também tem isso. Tá? O sujeito pode alegar um erro de direito. Olha, naquela circunstância, né, era plenamente excusável que eu não tinha consciência da ilicitude, que é um elemento que está dentro do dolo. Tá? Só que no penal militar, presta bastante atenção, velho. Isso cai. Tá? No penal militar, nunca exclui a culpabilidade. O erro de direito, ainda que plenamente excusável, plenamente inevitável, ele não vai excluir a culpabilidade, como acontece no penal comum, em relação ao erro de proibição, certo? O erro de direito no penal militar, no máximo, ele substitui a pena por outra menos grave. Ora, o crime é penado com reclusão, ele cumpre pena de detenção, ou reduz a pena, certo? E ele nem fala o quanto de redução, tá? No penal comum, no penal comum, certo? O plenamente excusável exclui a culpabilidade, afasta a potencial consciência de licitude, ele é isento de pena. E aquele que é inexcusável, ou seja, aquele que era evitável, reduz a pena, certo? Reduz a pena de um sexto a um terço, salvo engano, tá? Abrir aqui. Pegaram aí? Relembraram a diferença dos dois? Pegou aí, Fábio? Lembrou disso aí, cara? Beleza. Entendeu? Essa é a diferença dos dois. Pessoal, a gente está quase acabando aqui, tá? Quase acabando aqui, eu vou ter que abrir outro link lá, aquele mesmo rolê das outras aulas, tá? Eu vou colar aqui no chat a questão do Cícero Coimbra Neves em relação ao a legítima defesa pré-ordenada e ao ofendículos lá, que a gente falou do comandante que deixou uma cerca, né, para evitar o furto e tudo mais. Olha só, tá? Olha só. A posição do doutrinador da sua prova é que aquilo configura um exercício regular de um direito. Então afasta a ilicitude. Perfeito? Não é legítima defesa pré-ordenada, beleza, Fábio? Mas tem muito doutrinador que considera legítima defesa pré-ordenada. Mas para a sua prova, se cai uma questão relacionada a ofendículos, certo? Aquela questão que a gente estava fazendo lá a respeito da cerca envenenada, certo? Que o exercício regular de direito afasta a ilicitude. Tranquilo? Não é legítima defesa pré-ordenada para o Cícero Coimbra Neves, que é o doutrinador da tua prova. Gabarito da 23. 23, 23, 23. 23 ficou letra E, tá? 23 ficou letra E. Beleza? Lembra que a gente botou aí em relação no penal comum, ele fala que a ordem não pode ser manifestamente ilegal. No penal militar, não pode ser manifestadamente criminosa. Tranquilo? Ixi, a gente tem que terminar a 25 aqui, né, pessoal? Tem que terminar a 25. Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá tempo, tem 5 minutos aqui, tá? Vamos lá. Então a B está errada,
A C, ele fala, o erro sobre a pessoa ocorre quando o erro ou outro acidente na execução é atingir o bem jurídico diverso pelo agente. Não, eu vou parar aqui, tá? Vamos parar aqui. A gente vai começar no próximo bloco comentando sobre a questão 25, letra C. Tá bom? Letra C. Beleza? Já volto. Já vou soltar outro link.